Graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor. Colossenses 3, no verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Muitos vão pensar e vão dizer, esse não é o meu problema, eu não tenho essa questão de escravidão. Hoje em dia, eu posso pular esse versículo e seguir em frente. Mas podemos lembrar de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que diz que toda a Escritura é inspirada, proveitosa, para redarguir, para corrigir, para nos estimular, nos ensinar. Exatamente esta questão. O que podemos aprender com esta passagem? Veja você que desse segmento em Colossenses, do verso 22 em diante, é a seção mais longa do apóstolo Paulo, tratando exatamente da relação de escravos com seus senhores, ou podemos dizer, das leis trabalhistas. Veja que aqui surgem duas questões. Primeiro, que havia muitos escravos naquela época e muitos deles, ou alguns deles, participavam e estavam dentro da igreja. Outra questão que podemos levantar é que a relação patrão, empregado, servos com seus senhores estava causando problemas e isso precisava ser corrigido imediatamente. Já foi retratado, no último estudo, as causas que levam à escravidão. E podemos enumerar pelo menos 6 causas que levam as pessoas a entrar no mundo da escravidão. Isso no primeiro século. Sendo capturadas, uma nação invadindo uma outra região, um outro povo, e fazendo desta nação menor escravas de si. Uma outra situação pode ser até sequestro, roubando de tribos, roubando pessoas de outros grupos e aldeias e levando para o mercado de escravidão. E assim vão longe. É o exemplo de José em Gênesis 37, 38. Pode ser também a escravidão por nascimento. A pessoa nasceu dentro de um cativeiro, os pais eram escravos, os filhos nasceram nessa condição e nessa condição servem. Por dívidas, dívidas também podem levar à escravidão, pois naquela época não existia um banco onde se fazia um empréstimo. As leis eram completamente diferentes das que são aplicadas hoje. E assim as pessoas com dívidas eram levadas a trabalhar forçosamente para pagar os seus credores. Tinha também punição para quem fosse um ladrão ou um criminoso. Por punição, conforme o grau do seu crime, iria trabalhar ou ser escravo numa propriedade. E por último, nós vamos encontrar ser escravo por vontade própria. Não porque ela queria, no sentido de é o meu sonho ser escravo. Questão de desemprego, de se sustentar. Ela tinha que se inclinar na última condição de ser escravo. Perceba você que a maioria dos escravos que nós estamos estudando eram pessoas rudes, pessoas que vinham sendo capturadas em todas estas situações. Porém, o que chama atenção é que, no meio deste universo da escravidão, haviam pessoas de bom nível técnico, de boa instrução, cultura, de conhecimento. Muitos escravos trabalhando como administradores, mordomos. Muitos escravos trabalhando como enfermeiros, médicos, do primeiro século, mesmo estando limitados em suas funções, e outros até como professores, professores
líderes para administrar e comandar uma propriedade, uma fazenda. Os seus senhores sabiam exatamente o valor que cada escravo tinha. E os escravos que eram bem tratados, pois tinham uma certa qualificação para o serviço, eles recebiam melhor atenção e muito mais confiança de seus senhores, seus patrões. Vejamos que Onésimo era um escravo, e foi dito pelo irmão Carlos no último estudo. Este Onésimo era um escravo fugitivo e que foi encontrado pelo apóstolo Paulo e encontrou o Senhor na pregação do apóstolo Paulo quando estava preso em Roma. Na prisão, Paulo evangelizou este escravo que fugiu por alguma questão, alguma situação e provavelmente ainda levou consigo algo que não lhe pertencia, talvez um roubo, algum dinheiro. E este Onésimo, ele é um dos portadores da carta aos Colossenses. É assim, pois as cartas que Paulo escreve de Roma, as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filémon. Filémon era o senhor, o dono do escravo Onésimo. E ele leva esta carta agora em anexo a Colossenses para Filémon. Filémon pertencia, era um dos líderes da igreja em Colossos. Podemos ver isto em Filemão, nos versos 8 a 17, é um capítulo só desta carta, e também Colossenses 4, verso 9, verso 17, quando vamos estudar, podemos destacar estas passagens. Mas por que o apóstolo Paulo, ele chama atenção para este fato? Provavelmente a fuga de Onésimo despertou algo que chamasse a atenção do apóstolo, pois a atitude deste escravo poderia incentivar os demais a se rebelar contra as autoridades, aos seus senhores, colocando em causa, em risco, a pregação do Evangelho. Paulo quer com isso afirmar o senhorio de Cristo na vida de todo cristão. Veja que no contexto desta carta que estamos estudando, Paulo está combatendo o falso ensino de mestres do gnosticismo, aquela seita que pregava o misticismo sobrenatural, a espiritualidade etérea, subjetiva, algo que cada ser humano poderia ser chamado em destaque e desenvolver por si só esta espiritualidade e assim criando a arrogância, o orgulho, a vaidade, se destacando e se achando superior aos demais. E o apóstolo Paulo, ele quer mostrar para este grupo de falsos mestres do gnosticismo que Jesus não era uma mera energia ou um anjo de luz ou um ser iluminado, mas era o Senhor da criação, o próprio Deus encarnado. E é a este que nós devemos nos reportar, trabalhar. É a este que nós devemos cada vez mais nos empenhar em nossas atividades e nossas pesquisas, estudos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui qualquer tipo de trabalho, em qualquer função, e principalmente estágios que você se encontra como senhor ou mesmo como um escravo, um senhor. Portanto, o apóstolo ele sugere, neste verso 22 que estamos estudando, e ele prossegue na sua admoestação, somente para agradá-los quando estão observando, diz o apóstolo, mas não com sinceridade de coração. E no último estudo, o irmão Carlos, com muita propriedade, mostrou e evidenciou as aparências
como as pessoas gostam de aparentar aquilo que estão escondendo ou que não são. E o cuidado do apóstolo Paulo é exatamente tratar deste assunto. Ele não queria de forma alguma que os cristãos, mesmo aqueles de baixo nível da sociedade, como sendo escravo, tivesse um comportamento, uma atitude de hipocrisia, de disfarce, de aparência, pois esta falsidade, esta bajulação era própria dos falsos mestres, que tinham esta característica. Nós podemos destacar em Romanos 16, no verso 17 e 18, rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que apresentastes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu próprio ventre. E com suaves palavras de lisonjas enganam os corações dos simples. Estes falsos mestres vinham com uma ladainha, com uma conversa mole, com argumentos sedutores, desviando todos do caminho correto, certo, da palavra do Senhor. Gálatas também, no capítulo 4, no verso 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. E é bom ser zelosos, mas nem sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, diz o apóstolo Paulo. Em Colossos, eles se preocupavam cada vez mais, estes falsos mestres, com as aparências. E no capítulo 2 de Colossenses, no verso 23, nós encontramos os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina de corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da própria carne. Aqui está a preocupação do apóstolo Paulo, a sinceridade que cada cristão tem que assumir diante da sociedade, diante do patrão, diante do seu trabalho, seja onde for, e não ser um dissimulado, disfarçando ou querendo mostrar que era algo que não tinha sido. Muitos querem se passar como crentes, convertidos, para ganhar simpatia e confiança de outros, mas as suas atitudes vão negar que eles estão lá por outros interesses. E era isso que o apóstolo Paulo estava procurando alertar e impedir que acontecesse. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais sermos sinceros e sermos autênticos na fé. Amém. É tão bom estarmos de volta ao estudo à carta aos Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 22. Começo, como sempre, por enviar daqui um grande abraço, cheio do amor de Deus, para todos vós que seguis as Escrituras neste estudo da Palavra de Deus. A nossa oração é que o Senhor nos continue a habilitar, a capacitar para este empreendimento, para esta obra tão magnífica que é conhecê-lo melhor e conhecer melhor a sua vontade. Contamos, como sempre também dizemos, com as vossas orações, pois temos a consciência de que precisamos depender totalmente do Senhor para poder expor as Escrituras de uma forma clara. No versículo 22 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, então, nós lemos assim: vós servos obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Na semana passada tive o cuidado de falar sobre o significado da expressão não servindo só na aparência. E cingi-me mais concretamente e particularmente sobre a palavra aparência. Estivemos, portanto, a ver nas Escrituras um pouco do muito que a Bíblia fala da aparência e do perigo da mesma. Destaquei a sua transitoriedade, a sua falta de valor, o seu vazio, portanto a sua vacuidade e a sua inutilidade. Aprendemos isto olhando para vários textos da Palavra de Deus, onde ocorre esta palavra, aparência e seus derivados. É assim que se estuda a Bíblia, é assim que se conhece o seu
verdadeiro significado, comparando Escritura com Escritura, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Paulo escreve nestes versículos que para nós podermos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, na sua palavra, comparamos as coisas espirituais com as espirituais. É, portanto, muito importante nós dedicarmos-nos a ler cada vez mais as Escrituras. Isso aumenta o nosso conhecimento das mesmas, aumenta a nossa familiaridade com a palavra de Deus, o que nos permite facilmente depois fazer comparações que iluminam sobremaneira muitos assuntos, alguns dos quais, por vezes, não são fáceis de perceber. Ainda sobre a aparência, também é importante sabermos o significado da palavra no texto original, no grego, que foi traduzida, a palavra grega, que aparece no original aqui no texto, foi traduzida por servindo só na aparência. É só uma palavra que foi traduzida por servindo só na aparência. A palavra grega é a palavra oftalmodoleia, uma palavra composta que é formada pelas palavras oftalmos, que quer dizer olhos, e doleia, que quer dizer serviço. Percebemos, portanto, facilmente que é de oftalmos que vem a nossa palavra oftalmologia, o estudo dos olhos. E também percebemos que doleia vem de dolos, escravo, ou seja, serviço, como vimos, mas concretamente de escravo. E isto é muito significativo e é muito instrutivo para as nossas almas. Vemos que a palavra composta fala da escravatura dos olhos ou da vista. Vamos, pois, atentar para este facto que é aqui evidenciado. Oh, quanto a palavra de Deus fala desta escravatura tão funesta, a escravatura dos olhos. Já tinhas pensado na escravatura dos olhos? A Bíblia fala disso, e fala disso neste texto. Sobre a escravatura a que os crentes estavam sujeitos, então, naquela altura, no primeiro século, e da qual temos estado aqui a falar e a considerar, não deveria haver nenhum drama, nem deveria haver nenhuma tristeza por causa disso. A fé do crente em Cristo não pode ser diminuída por essa escravatura. Vemos que esta escravatura podia e deveria mesmo potenciar a fé dos crentes, com todos os atributos associados à fé, como a paz, o amor e o gozo. E é assim que nós vemos crentes escravos, felizes, contentes, cheios de paz, de amor e de gozo. Exatamente porque esta escravatura não pode beliscar a fé cristã. Por isso é fantástico saber que mesmo em escravatura o crente pode ser muito feliz, tão feliz ou mais do que os seus próprios amos terrenos, especialmente se esses amos terrenos não são crentes como ele. Porém, há uma escravatura, e atenção a isto, há uma escravatura que é incompatível com a nossa fé cristã. E essa escravatura está aqui encapsulada nesta expressão, servindo só na aparência. O crente deve, a todo custo, emancipar-se dessa escravatura dos olhos ou da vista. Contra essa escravatura, o crente deve combater, deve lutar, incansavelmente, e não se deve resignar nem render a ela. Oh, quanto pode ser falado desta escravatura da vista que é tão lesiva à nossa fé. Quantos há que não são escravos do tipo de escravatura transparente na passagem e são escravos da vista? Em primeiro lugar, há que falar do que temos aqui no próprio texto. Infelizmente, muitos só serviam bem à vista dos seus senhores. Muitos hoje também só servem bem nos seus serviços, nos seus trabalhos, nos seus empregos, quando o patrão ou o chefe estão presentes. São escravos da vista, só servem à vista. Há até um provérbio muito popular que diz que o olho do dono engorda o cavalo. O sentido deste provérbio é o de que, sem a fiscalização direta do dono, nada pode correr bem numa propriedade ou num negócio. É contando com essa fiscalização que os empregados cumprem melhor os seus deveres e que o moço da estrebaria, no tempo dos cavalos, não deixava de dar comida ao cavalo ou de levá-lo ao pasto. É isso que está por detrás dessa expressão. O crente em Cristo deve estar fora desta realidade. O crente em Cristo vive noutro mundo, ou deve viver noutro mundo. Ele deve ser um exemplo no seu serviço, mesmo quando ninguém vê. Não é só quando o patrão não vê. É quando ninguém vê, pois ele sabe que Deus vê. Não sejas, portanto,
tu escravo desta terrível escravatura que tem escravizado muitos à nossa volta. Como diz a nossa versão, não servindo só na aparência, ou só à vista, ou ainda, ou sendo escravo dos olhos. Mas esta escravatura da vista, que é tão lesiva à fé, manifesta-se noutras esferas que não só no trabalho ou no serviço. Esta escravatura dos olhos é também uma realidade noutras esferas, algumas insuspeitáveis, como por exemplo na área do lazer, quando não se está a trabalhar, mas se está porventura a descansar. Pensemos, por exemplo, em quanta escravatura dos olhos há na imoralidade, na pornografia, um flagelo de que muitos não têm conseguido libertar-se e que podem e devem libertar-se. A Bíblia diz aqui, não à escravatura dos olhos. É o que está aqui na passagem. Aquele não que está aqui, neste texto, é um não à escravatura dos olhos. Também neste aspecto devemos dizer não à escravatura, seja a figura com que ela se afigure. Porquê é que tu não lutas contra esta escravatura? Porquê é que tu não te emancipas dela se porventura esta escravatura te está a apoquentar, te está a flagelar? Já Jó dizia, em Jó no capítulo 31 e versículo 1, e convém que tu fixes bem este versículo e nunca te esqueças dele, dizia Jó, e devemos dizer nós, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Faz, pois, este concerto com os teus olhos, para não o fixares numa virgem. Ele diz mais, no versículo 7 mais adiante, o meu coração cega os meus olhos. Por isso, se o nosso coração cega os nossos olhos, temos de ter muito cuidado onde pomos os olhos, porque o nosso coração vai atrás deles. É por isso que a Bíblia diz para nós olharmos para o Senhor, olhando para Cristo, olharmos para a sua palavra, olharmos para a sua vontade, porque o nosso coração seguirá os nossos olhos. Tenhamos, pois, cuidado com isto e sejamos sábios. Mas esta escravatura dos olhos não acontece só na área sexual. É também um flagelo em todas as esferas em que a concupiscência dos olhos se manifesta. A concupiscência dos olhos não se manifesta só na área sexual. Manifesta-se em muitas áreas da vida. Quantos há que padecem desta escravatura dos olhos noutras áreas da vida? Por exemplo, alguns, aquilo que os olhos veem, vão logo atrás. Como, por exemplo, vão às compras, veem um artigo qualquer na montra e não podem ver nada, porque vão logo querer comprar. E não olham se têm possibilidades. São capazes até de se endividar. E pior, para além de não olharem para as suas possibilidades, não olham às necessidades dos outros que os circundam e que padecem dificuldades quando eles podiam ajudá-los e não o fazem, andando a viver em trivialidades e banalidades que para nada aproveitam. Eles poderiam ajudar para aliviar as dificuldades dos outros e não o fazem, e deveriam fazer. Como são escravos dos olhos. Servem os olhos servilmente em tudo aquilo que veem. E isso não deve acontecer. Tenhamos, pois, muito cuidado com os nossos olhos e com a escravatura dos olhos. Que o Senhor nos ajude também nesta área que é aqui contemplada neste versículo que temos estado a estudar. Como diz o nosso texto aqui em Colossenses 3:22, vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. Ou seja, obedecei em tudo a vossos senhores, mas não sirvam aos olhos. Ou seja, não sejam escravos dos olhos. Digamos convictamente como ao salmista. Façamos eco destas suas palavras na nossa alma. No Salmo 119, versículo 37, o salmista disse isto. E nós devemos dizer também. Desvio os meus olhos de contemplarem a vaidade, o vazio, aquilo que é oco, aquilo que nada vale, e vivifica-me no teu caminho. Que de facto tenhamos vida e vida com abundância. Que assim seja.